rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Internautas da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com muita alegria que estamos mais uma vez em contato com todos vocês nesse programa O Evangelho em sua simplicidade, oportunidade em que estamos fazendo os nossos comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica de Allan Kardec, que ele escreveu e publicou no ano de 1864, dando sequência aos livros que são considerados básicos do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um desdobramento natural da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda as leis morais de Jesus. Mas no Livro dos Espíritos, quando ele tem as perguntas e respostas sobre as leis morais, ele está tratando da essência do cristianismo, dos ensinos de Jesus, assim, de um ponto mais filosófico. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec passa a tratar das questões mais objetivas. Então ele analisa a história de vida de Jesus, o seu contato com os homens, os seus diálogos, as suas parábolas, as suas ações como as curas. Tudo isso é tratado em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus vários capítulos. Então, nessa obra, nós estaremos hoje comentando o capítulo 12, que fala do amai os vossos inimigos. O interessante é que no capítulo anterior, no programa anterior, nós falamos do amar ao próximo como a si mesmo, como sendo, então, o mandamento maior de Jesus, dos ensinos de Jesus, que ele deixou claro: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nova regra, nova proposta de relacionamento entre os homens. Mas aí vem a pergunta natural, e os inimigos? Então, como é que nós vamos fazer para com esses que há algumas diferenças e que há alguns problemas? Então, aí Jesus dá a resposta. E Allan Kardec sempre introduz versículos tirados do Novo Testamento. Então, vejam bem, Mateus, que ele coloca aqui versículos. Aprendestes que foi dito aos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso lá do Antigo Testamento, É Mateus se referindo ao Antigo Testamento. Mas Jesus acrescenta: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se faz levante o sol para os bons e os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Então, Jesus está deixando claro que o amor de Deus, a lei de Deus, é válida para todos os homens. Então, não há aquela ideia que é típica do Antigo Testamento, de julgamento, de condenação, de dente por dente, olho por olho. É por isso que Jesus falou: ouvistes o que foi dito aos antigos, odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Então ele passa a dar a orientação agora, que é uma derivação da lei do amor, para esse respeito com relação aos inimigos. E ele diz mais em outro versículo de Mateus: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, aí Jesus começa a mostrar uma nova proposta para nós compreendermos os chamados inimigos.
aqueles que de alguma forma nos causaram algum mal, alguma traição, alguma ação negativa de perseguição, inclusive, de maledicência, de intrigas e de injustiças em geral. Então, Allan Kardec passa a comentar que se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime ainda a aplicação desse princípio. Então, o princípio do amor ao próximo também ele deve ser estendido àqueles que são nossos inimigos. Então, é dessa virtude que as pessoas passam a exercitar, lógico que com dificuldades, né? É que nós poderíamos alcançar uma superação de problemas. É o que Kardec escreveu, uma vitória sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Porque nessa relação com os inimigos existe muito orgulho e egoísmo feridos, né, que foram atingidos então na nossa intimidade. Então é essa superação, esse esforço que deve ser sempre tentado de nossa parte para superarmos essas dificuldades. E Allan Kardec fala então algo que é muito natural e é muito humano, e aí atende inclusive a uma dúvida: mas como nós vamos tratar uma pessoa que nos fez mal, que nos causa mal-estar? Nós vamos tratar igual aquele que é um amigo nosso, que nós temos a maior consideração, o maior respeito? Então Allan Kardec, ele passa a falar sobre isso, e vejam que é uma consideração muito humana. Amar os inimigos, escreveu Kardec, não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração, de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, é uma reação natural que nós temos, né? Então, amar os inimigos, escreveu Kardec, é não lhes guardar ódio. Amar os inimigos é não guardar rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições impostas. O mal que nos causaram é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar, mas sempre com o bem que é advindo disso. É socorrê-los quando for necessário, e apresentando, tendo condições, de abster-se de palavras negativas ou de atos negativos com relação a esses que nós consideramos inimigos. Então aí existe uma frase muito popular: eu perdoo, mas a justiça é de Deus. Deus vai julgá-los. Não pensemos assim. Isso é, na verdade, uma ideia embutida de vingança, de desejo de mal. Não é essa a questão. Então, o que Allan Kardec orienta é não guardar o rancor, não guardar o ódio, não guardar a ideia de vingança, evitar palavras ásperas. Então, se ao contato com o inimigo, cuidemos das nossas palavras, cuidemos das nossas reações, das nossas atitudes, para não piorar as situações. Só de não piorar já é um bom caminho, é um bom começo. Então, amar os inimigos, segundo Allan Kardec, é, na verdade, não um contrassenso como muitos homens imaginam, mas é um grande esforço, e evitando qualquer ideia de vingança, de mal-estar para com eles. E é isso então que Allan Kardec trata nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Então, para nós sermos superiores ao inimigo, superiores ao adversário,
é preciso que a gente tenha uma alma com características melhores ou maiores, mais nobre, mais generosa, e isso se faz com ação, com atitude. Então vamos lembrar que para nós espíritas, o pensamento tem vida. Nós somos espíritos encarnados. Então, da mesma forma que os espíritos desencarnados pensam e se manifestam através dos médiuns pelo pensamento, nós também somos detentores de pensamento. O pensamento tem vida. Tanto tem vida que nos centros espíritas nós muitas vezes fazemos as anotações de pessoas que pedem preces, pedem vibrações por doentes, por pessoas necessitadas, né, na existência deles. E exatamente isso é que faz com que esse nosso sentimento bom, esse nosso pensamento bom, seja dinamizado, seja direcionado e levado ao lar, ao hospital, ao local onde tem uma pessoa necessitada. Então, se o pensamento tem vida, e se o pensamento pode contribuir positivamente para a melhora das pessoas, o pensamento pode ter também uma influência negativa. Então lembremos, se nós ficarmos pensando negativamente, ou vibrando negativamente, ou vingança, maldade para com alguém, esse pensamento vai naquela direção. Só que tem um detalhe: tudo aquilo que nós vibramos para o próximo, de bem ou de mal, também retorna para nós, bate e volta. Então é importante que nós lembremos que os nossos inimigos encarnados, os nossos inimigos desencarnados, eles devem merecer a nossa caridade e o nosso esforço de um bom pensamento. Não é isso que nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas, de atendimento a espíritos necessitados? Exatamente isso. Então, quando nós dialogamos com um espírito necessitado, que está se utilizando de um médium para externar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e sugerimos a ele perdão, sugerimos a ele reflexão, exatamente a ideia do perdão, da reflexão, da revisão daquela ideia de mal que nós sugerimos aos espíritos desencarnados, é que nós temos que pensar também com relação aos inimigos desencarnados e aos nossos inimigos encarnados. Então, é sempre o bom pensamento é que deve, na verdade, superar essas dificuldades, esses embaraços todos na relação com criaturas encarnadas e desencarnadas. Então é importante que lembremos de que Jesus nos ensinou que aquele que bateu na nossa face direita, apresentai-lhe também a outra. Ou seja, nós vamos apresentar a outra não como uma ideia de vingança ou de submissão. Não, mas a ideia de superação, a ideia de fortalecimento nosso, de entendimento que aquilo não está mais nos afetando, não está mais nos atingindo. Essa que é a ideia importante. Então o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, aliás 12, capítulo 12, que trata do amai os vossos inimigos, dando um detalhamento do capítulo 11 anterior, que fala do amar ao próximo como a si mesmo. Então aquilo que é amar ao próximo como a si mesmo é válido também para os inimigos. Então é por isso que Kardec coloca instruções espirituais sobre a vingança, por exemplo, onde fala que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros lá do passado. E aí o espírito Olivier, que faz a orientação, escreve e assina essa mensagem por Allan Kardec, nos deixa muito claro que fora com esses costumes e práticas selvagens da vingança, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretender-se ter o direito de vingar-se,
seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Então, a ideia, o lema muito dito no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é válido também para nós refletirmos nessas relações com os chamados inimigos. Sobre o ódio, há mensagem inclusive assinada por Fenelon, dizendo: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor de Deus aproxima as criaturas e o ódio distancia as criaturas de Deus. Então, é através do exercício de superação do ódio, da vingança, do mal-estar, é que nós vamos efetivamente nos aproximando das leis de Deus. Então vejo como é importante essa visão espiritual, né, desse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Então essa superação, esse esforço de dia a dia, ele tem valor para nós como espíritos encarnados. Porque lá no mundo espiritual, tudo que nós fizermos ou pensarmos aqui na Terra terá reflexos lá também. Então lembremos, o inferno, o purgatório ou o céu são estados de alma. Allan Kardec trata disso em O Céu e o Inferno, quando ele analisa as mensagens espirituais e mostra que são estados de alma. Então esses estados de alma dos espíritos que se comunicam em sofrimento e dificuldade, ou com ódio, ideias de vingança, ou aqueles que já estão bem e equilibrados, nós também mantemos essas mesmas reações psicológicas e espirituais. Então nada melhor do que melhorarmos, nada melhor do que nos esforçarmos para superar limites e dificuldades e buscarmos um caminho que foi ensinado por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro do contexto da certeza da imortalidade da alma, o caminho, a verdade e a vida, nos chama a atenção daquilo que Emmanuel certa feita escreveu. Nós construímos o nosso céu e o inferno terá o tamanho das nossas resistências ou das nossas intempéries que nós criamos. Então, na verdade, se nós quisermos fugir do estado de alma de inferno, que é reflexo da nossa revolta, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso desejo de ódio ou de vingança, nós temos que superar tudo isso para construirmos um estado de alma de mais tranquilidade, de paz, e que possa nos trazer alegria com o cultivo dos valores espirituais. É exatamente isso que é tratado nesse capítulo 12, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amai os vossos inimigos. Lembremos, portanto, daquela sugestão de Kardec, de origem humana. É difícil, sim, mas nós podemos evitar palavras ásperas, nós podemos evitar atitudes malfazejas, desejos ou pensamentos negativos com aqueles que são considerados inimigos. É o início, mas é um bom trabalho esse do começo para começarmos a cultivar, criando ao nosso redor uma atmosfera, uma aura, como se diz, de paz, de perdão, de misericórdia, porque assim é que nós seremos tratados também pela espiritualidade. É pela misericórdia, pela paz e pelo perdão que nós externarmos ao nosso semelhante. Então, amar ao Deus e ao próximo como a si mesmo é válido e é aplicável esse esforço também para com os inimigos. E exatamente isso é que é tratado por Allan Kardec nesse capítulo.
para concluir, nós leremos inclusive um trecho, né, do espírito de Santo Agostinho, que é muito lembrado, é muito considerado nas hostes cristãs de uma forma geral, e Kardec coloca uma mensagem dele: o homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Então ele está falando inclusive daqueles que chegam ao ódio de tirar a vida do inimigo. Então é aí que Francisco Xavier, em espírito, também se manifesta em Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos, das guerras, né? Dos duelos inclusive de povo a povo. Lembremos, portanto, a importância do mandamento maior de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, aplicável como estímulo para a superação das dificuldades, dos problemas que possamos ter com os chamados inimigos. Daí a razão de Kardec ter dedicado um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós deixamos a todos vocês, internautas da Rádio Brasil Espírita de Maceió, o nosso abraço fraterno e o nosso estímulo para as reflexões e, acima de tudo, para a leitura e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuaremos num próximo programa. Até lá!